meus crisentos, tudo bom? Estamos aí para mais um vídeo e hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram, tá? Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixa seu like aí, compartilhar com pelo menos mais uma pessoa e comentar, tá bom? Simbora pro vídeo. Eu abri uma caixinha lá no Instagram e vocês me mandaram várias perguntas e eu selecionei algumas e vou responder aqui em formato de vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, tá? A Cindy vai me fazer as perguntas e eu vou responder pra vocês, tá? Então vocês vão ouvir ela aí no fundo, como diz, ela é a produção, né? Então ela vai fazer como igual Fael, vou marcar você nesse vídeo aqui. Assim como você tem produção aí, eu também tô tendo produção aqui, viu? Minha esposa agora também é a produção aqui. Não quer aparecer nos vídeos, mas pelo menos tá participando, né? O que importa, né? Então lá. Primeira pergunta. Ó. Vou perguntar e você deduz aí. Ele só tem autíssimo? Deve ser, ele só tem autismo, né? Gente, eu vou deixar a caixinha de pergunta aqui, tá? A pergunta, tá? Eu acho que no sentido aqui é de se ele tem outras coisas além do autismo, comorbidade. Eu acho que o intuito da pergunta da pessoa foi se ele só tem autismo, né? Isso. E, assim, o Bernardo, ele só tem o diagnóstico fechado de autismo, tá? Autismo nível 3 de suporte. Ele tá em investigação para TDAH, mas a gente não tem ainda o diagnóstico. Então, por enquanto, ele só tem autismo. Segunda pergunta, também com relação ao Bernardo, ele tem intolerância à lactose? Então, não. Pelo menos ele não tem diagnóstico disso ainda. A gente percebe que o leite solta o intestino dele, sim. Pode ser que sim. Pode ser que ele tenha uma intolerância leve. Doce ou salgado? Terceira pergunta. Terceira pergunta. Eu amo sal, gente. Eu prefiro tudo de sal. Mas tem os dias que eu tô tarada por doce. Eu preciso muito de doce, eu quero comer doce, doce muito doce. A diferença é, o doce eu como pouco e já me enjoa, já o sal não. O sal eu vou comendo, ainda mais que é muito gostoso, tipo uma porção, uma carne bem feitinha, salgado, essas coisas assim, se deixar eu vou comendo, mesmo cheio eu continuo comendo. Então eu prefiro salgado. Quanto pagou para fazer o DNA? Quarta pergunta. Gente, não paguei, tá? Eu tenho até um vídeo que eu explico sobre isso, tá? Que eu falo sobre o DNA. Eu vou deixar o cardzinho aqui. Gente, eu aponto, mas eu nunca sei. O cardzinho aqui em cima. Não sei se é aqui. Deixa embaixo. Aqui. Não, o card aparece em cima. Então põe na mão de Deus e vai. Vai ficar aqui em cima. Eu vou colocar o cardzinho pra vocês aqui do vídeo. Eu tenho um vídeo que eu explico bem sobre o DNA. Mas não, eu não paguei, tá? Foi tudo pelo... Não é SUS, né? Não sei se é SUS ou governo. SUS, pelo governo. Foi tudo pelo governo, tá? Oi, você conseguiu o BPC dele? Sim, tá? Eu também tenho um vídeo que eu falo sobre BPC, vou deixar aqui em cima. Mas no vídeo eu não falo que eu já tinha recebido ainda, porque naquele vídeo eu ainda não tinha o retorno, tá? Então eu falo que eu ainda estava aguardando, que eu realmente naquele vídeo ainda estava aguardando. Foi logo depois daquele vídeo eu recebi o e-mail dizendo que o benefício dele tinha sido aprovado. E sim, recebo o benefício dele desde final do ano passado, tá? Aproveitando o embalo dessa daí, já pergunta. A guarda do B foi definida na justiça? Sim, tá? Como a gente abriu um processo de reconhecimento de paternidade, fez o DNA e após o resultado do DNA, que eu também explico no vídeo, não vou entrar muito nesse assunto, foi definido no dia que a gente reconheceu a paternidade. Então, no dia que reconheceu a paternidade, definiu de quem que era a guarda, definiu o valor de pensão, tá? Só um segundo, que eu tô fazendo aleatório aqui, para não ficar só aparecendo a mesma coisa. Ele fala? Não, ele não fala, tá? O Bernardo é um autista não verbal, por isso até que o nível de suporte dele é tão alto, justamente por ele não ser verbal, tá? A única coisa que ele fala perfeitamente, nitidamente, é mamãe. É a única coisa, tá? De palavra mesmo, completa. O resto é tudo meio na sílaba e a gente dá função, tá? Pra ele entendendo que aquilo pode significar algo. Mas ele não fala.
Super Master Blaster pergunta: o pai dele participa das terapias? Não, o pai dele não participa de nada. Nem sabe como é que anda, gente. A última vez que teve contato, teve notícia do Bernardo foi em fevereiro do ano passado, tá? Sobre isso. Então, de pai passa para genitor. Por isso que eu sempre chamo de genitor. Próxima pergunta: você teve cesárea? Não, o Bernardo nasceu de parto normal. Tá? Eu tive um parto induzido, mas foi normal, tá? Essa também é com relação à guarda. Esse que perguntou: tem guarda compartilhada? Não, né? Respondi outra pergunta, se foi definida a guarda dele na justiça, foi, e a guarda dele é unilateral, tá? Ou seja, guarda da genitora. Só eu respondo legalmente pelo Bernardo, tá? Vamos lá. Você recebe pensão? Quanto? No caso aqui, eu acho que a pergunta deveria ser: o Bernardo recebe pensão? Quanto? Eu não recebo pensão, gente. Não recebo. Meu pai não me paga pensão. Ingrato, já né? pagou. Se a pergunta foi pra mim, é essa a resposta, tá? Agora, se a pergunta foi se o Bernardo recebe... Sim, gente, ele recebe pensão. E quanto? 25% do salário mínimo, tá bom? Esse é o que tá definido em justiça. Com o que você trabalha? Então, gente, eu sou formada em administração e trabalhei a minha vida inteira na área financeira. Então, toda a área financeira de uma empresa, vocês imaginarem, de vários ramos diferentes, eu já trabalhei, tá? Então, minha especialidade é finanças, administração. Atualmente sou desempregada, atualmente sou só mãe, e hoje trabalho com rede social, né? Pelo menos estou tentando fazer disso uma profissão. Estou tentando fazer disso uma fonte de renda, tá? Também. Mas estou em busca de uma oportunidade, tá? Se vocês souberem de alguma coisa, deixem no comentário. Como está a adaptação na escola? Então, gente, por incrível que pareça, por mais que a gente estava com medo, acho que tem me surpreendido, até que tá bom. Sabe, tem dias ruins, mas no geral eu vou dizer que tá bom, sabe? O Bernardo tá indo, tá gostando, tá se mostrando, que pra nós é muito importante ele se mostrar, porque às vezes... a gente sempre falou que o Bernardo inicialmente ele é de um jeito, depois que ele vai se soltando, e às vezes os profissionais ficam julgando o que a gente estava falando. Tipo, eles estão falando que o menino é de um jeito, mas ele parece de outro. Então agora ele está começando a se soltar na escola, tá começando a se mostrar mais, começando a mostrar mais o seu comportamento, o seu temperamento, e isso é bom, tá? Porque aí a escola vai conhecendo ele, sabendo qual que é a melhor forma de lidar. Mas das poucas reuniões que a gente teve com a professora e com a pedagoga, a gente tem, eu pelo menos senti isso, não sei se assim sentiu, vou deixar ela falar um pouquinho também sobre isso. Mas eu senti que, pelo menos, a professora ela tá buscando meios de se conectar ao Bernardo, buscando meios qual que é a melhor forma de trabalhar com o Bernardo. Então hoje ela tenta uma coisa, aí ela tenta assim, por uns 3, 4 dias a mesma coisa, ver se ele vai aceitar. Se ele não aceitar, ela descarta aquilo, tenta outra. Ela tá buscando métodos. Então isso pra mim é um esforço, isso pra mim é ela querer ter boa vontade. Ela inclui ele em tudo, mesmo que ele não faz. Então, por exemplo, mesmo que ele não faz o corte, não pinta, alguém faz pra ele, ela manda. Olha o trabalhinho que o Bernardo fez. Então assim, ela inclui ele em tudo. Então isso assim, tem sido pra mim muito bom. E a monitora dele, eu só tenho a agradecer a Deus pela monitora dessa vez, porque ela realmente é maravilhosa. Ela criou um laço com o Bernardo, Bernardo criou um laço com ela tem carinho com o Bernardo. A gente vê na hora que chega, que o Bernardo vai com ela de boba, ela abraça o Bernardo deixa, ela beija o Bernardo deixa. Então isso pra mim tem sido um ponto super positivo. E aí, Cindy, o que você acha sobre a introdução escolar? Pra mim, a introdução escolar, por mais traumática que seja... exatamente. Porque é tudo novo, né? Então não tem como a gente falar que com relação pra nós não é traumático, porque a gente vai sempre estar pisando em ovos. Mas com relação aos profissionais, a professora, por mais que é o método dela trabalhar, né? Que a gente sempre tem, às vezes, uma resistência, mas pra mim ela tem incluído o Bernardo em todas as atividades. Ela tem mostrado interesse em conhecer ele ao ponto de produzir atividades que façam diferença na vida dele, não só pôr ele para fazer, que seja respeitando as limitações, inclusive as estereotipias e como que diz dele que ele tem? As sensibilidades dele. Então a professora, eu dou a nota
9. Ainda não é o 10. Então ainda não é o 10. Mas faz parte, né, gente? Ninguém é perfeito. E a monitora, já jogo pra ela, dou a nota 100. Ela é maravilhosa. A empatia, a preocupação, A calma, a paciência. o medo. Ela tem o combo de tudo que você falasse assim. É como se fosse alguém da família que sabe no dia a dia o que acontece, que ela não precisa nem muito o que falar. Ela sabe o que ela precisa passar para a família. Tipo, nossa, hoje isso aconteceu. Ou o que não é, como se diz, diferença para nós, que a gente já sabe o que ele faz, ela nem preocupa em reportar aquilo porque ela já sabe. Então a comunicação está sendo perfeita com a monitora. E principalmente é o que você falou. Com o Bernardo, o reflexo é perfeito. Desde da conexão, de carinho, até mesmo a voz de comando que ela conseguiu ter com ele. A monitora, desde o primeiro dia a gente conseguiu perceber isso. Foi incrível, sabe? Então, no geral, a introdução escolar tá muito boa. Tá surpreendendo. Eu tava com muito medo dessa vez, mas eu me surpreendi de uma forma positiva. Os profissionais têm, até agora, assim, foi de uma forma muito positiva. Aí a outra pergunta é: como consigo ir no CAPESI no SUS? Então, gente, o CAPESI é SUS. Ele é pelo SUS, tá? O CAPESI é uma unidade do SUS. E qualquer um pode ir ao CAPESI, tá? Se você tá em crise, tá em surto, tá em desequilíbrio, tá sentindo alguma coisa que, né, que você... Ansiedade, depressão, essas coisas assim, querendo se matar, querendo ceifar a vida, ou você tá muito ansioso, agitado, qualquer coisa que você esteja sentindo, que seja nesse sentido mais neurológico, mais emocional, sobre sobrecarga, você pode ir direto ao CAPESI procurar um atendimento, tá? Ele é um centro de atendimento de urgência e emergência. Então, qualquer hora, tem CAPESIs que ficam abertos a noite inteira e tem unidades que ficam abertos em período manhã, tarde e noite, mas à noite eles fecham, geralmente tem alguns que fecham por volta de 7, outros por volta de até 10 horas, mas sempre vai ter pelo menos uma unidade na cidade que fica aberta à madrugada, tá? Então, é um atendimento que qualquer um pode procurar. Ou, se você tem um médico da família, né, ou você já vai e faz um atendimento numa UBS, tem um médico que já tem todo o seu prontuário, você vai entrar em contato com esse médico, vai informar para ele o que está acontecendo com você e vai pedir que ele te encaminhe para o CAPESI. Também qualquer médico pode fazer esse encaminhamento. Mas o CAPESI é uma unidade que qualquer pessoa pode pessoalmente procurar, tá? No caso do Bernardo, ele foi encaminhado, mas qualquer pessoa pode procurar. Isso. Pretende ter mais filhos? Não. Nunca. Gente. Não. Não. Gente, antes, eu ainda vou contar um pouco mais sobre a minha vida, mas quando a outra Larissa evangélica, ela acreditava que a felicidade da vida estava em casar, ter minha casa e ter 4 filhos, tá? 4 filhos em 3 gestações, ou seja, gêmeos. Aí eu tive não casei ainda, tenho minha casa já, e tive um único filho que vale por 10, que eu nem planejava ter. Então, pra que eu vou precisar de mais? Não preciso. Não vou mentir que eu tenho sim vontade, talvez, curiosidade, mas sendo mais sincera, de viver a maternidade sem ser a atípica. Tenho sim. Sabe, de ter outra gestação planejada, mais tranquila, financeiramente mais tranquila, e de ter uma criança que não seja atípica, que seja neurotípico, que se desenvolva, que eu veja atingir todos os marcos. Então falar o mãe, o papai, me dar, conversar, desenvolver aquela participação de ajudar na atividade. Eu sei que tem coisas que eu não vou passar com o Bernardo. Então não vou mentir que eu tenho sim curiosidade de saber como seria, mas eu não sei se eu teria coragem, pra ser bem sincera. Porque a maternidade atípica é muito exaustivo, é muito cansativo, ainda mais sendo uma maternidade só, como eu disse pra vocês aí, o genitor não participa de nada. Então é tudo nas minhas costas. Eu acabo dividindo a minha sobrecarga com a Cíntia, mas que nem a obrigação dela, porque ela não é nada do Bernardo, né? Obrigação mesmo, legalmente eu falo, tá? Seria minha e do genitor, mas ele deixou tudo pra mim, aí o que eu fiz? Dividi com ela. Mas
ainda assim é muito, muito pesado, sabe? A gente é muita negação, tipo, a gente tem que morrer praticamente e só vive a mãe atípica. Isso é muito exaustivo, sabe? E é muito cansativo, principalmente essas frustrações, de você saber que tem coisas que você não vai viver. E mesmo você sendo mãe, você não vai viver com seu filho. Muito cansativo. Próxima pergunta. Já pensou em usar o óleo de cannabis? Nossa, já, demais. Na verdade, assim, o outro psiquiatra dele, da UBS, ele chegou até cogitar, tá? Falou que seria uma hipótese, sim, o óleo de cannabis para o Bernardo. Mas que antes ele queria testar outros medicamentos. Por isso que ele encaminhou para o Capizzi, para fazer esse teste de outros medicamentos. E, infelizmente, a gente não está tendo o atendimento que a gente imaginou ter no Capizzi. Né, que a gente imaginou que o Bernardo teria um acompanhamento com o psiquiatra mais de perto, justamente para corrigir a medicação e entrar com a medicação que fosse mais eficaz nele, né? Não, ou dosagem, ou medicação mesmo que fosse mais eficaz. Mas infelizmente a gente está do mesmo jeito que estivesse na UBS, está meio que abandonado, sabe, de médico, e aí eu vejo assim, eu não vejo muito saída, sabe? Eu vejo assim que só se um dia ou eu tiver condições financeiras para pagar um particular, principalmente o neuro, que normalmente os neuros que trabalham mais com óleo de cannabis, eu pagar um neuro que faça um acompanhamento com ele, e aí sim cogite a ideia de trocar os medicamentos dele para o óleo de cannabis, ou então a gente vai ficar sempre dando um ponto de faca, porque infelizmente os medicamentos do Bernardo não funcionam, mas já pensei sim, e acredito que seja pro Bernardo a melhor solução, sabe? Aquilo que vai fazer com que ele evolua, com que ele desembole até falar, eu acredito. Mas os médicos não veem como a gente, né? Porque 30 minutos é muito diferente do que 24 horas, né? Fato é isso. Próxima pergunta. Você ainda vai na igreja? Lembro de você da Doce Maná. Nossa, essa é das antigas então, né? Pois é, não. Esse. Hã? Esse. Ah, é? É das antigas. Não, gente, eu há muitos anos atrás eu não vou mais a Doce Maná. A última vez que a gente foi quando eu estava grávida, em 2018. Não, foi para apresentar o Bernardo. 2018. Não, a gente foi grávida, Foi em 2018, a última vez que eu fui, mas que eu estava indo frequente foi quando grávida. Depois que o Bernardo nasceu, eu só voltei lá para apresentar ele, depois nunca mais fui. Hoje eu não tenho religião, tá? Hoje eu não acredito que eu tenho religião, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em religião mais, tá? Sobre isso. Aí perguntaram aqui, qual a religião de vocês? Então respondendo essa, não tenho religião, gente. Sem religião. Quase um agnóstico. Que a gente acredita em Deus, nas coisas boas, num pouquinho de cada religião, mas que montando tudo é melhor virar agnóstico do que ter uma só. Sobre isso. Vamos lá, peraí. Nossa! Ele fica na casa do pai aos finais de semana? Acho que eu já respondi isso, né? Quando eu falei lá que desde fevereiro do ano passado que ele não tem contato com o Bernardo, né? Nem por telefone. Então não, gente, não fica. Tá? Então assim, ele não tem contato, tá? O Bernardo não vai pra casa dele, nem pra casa da vovó, nem pra casa dos tios, nem pra casa de ninguém, tá? O Betânia, então, aí você já responde aí, ó. O B tem contato com a família paterna? Não. Pra ter contato tem que ter interesse. E ninguém tem interesse. Não, ninguém procura o Bernardo. Então, todo mundo sabe o endereço, mas ninguém nunca bateu na porta. Todo mundo sabe o endereço, não sabe meu telefone. Ninguém procura ele. Pensa em morar fora do Brasil? Vir para Portugal? É alguém de Portugal. Porque vir para Portugal é alguém que tá lá, pelo menos. Então, penso sim. Não vou mentir, não. Eu sempre quis, na verdade, ter uma experiência de conhecer, na verdade, né? De conhecer os países e vivenciar dessa forma, assim, morar um período em um país. Hoje eu acho isso mais difícil acontecer por conta do Bernardo, né? Eu acho um pouco inviável por conta do Bernardo, porque para mim fazer isso, o Bernardo teria que estar com uma medicação que funcione muito bem, uma medicação que deixasse ele mais tranquilo, que fosse fácil essa adaptação, tá? Embora o Bernardo não tenha problemas com adaptações de locais, de lugares, tá? Ele passa por isso muito bem, tá? Mas mesmo assim, as pessoas se adaptarem, né, a ele, porque
Eu estaria num outro país em que talvez as pessoas não entenderiam muito bem os comportamentos dele como aqui talvez entendem. Ainda mais pelo tempo que a gente tem que morar aqui. Então eu penso sim muito, mas hoje eu acho difícil, eu acho um pouco inviável. Então, gente, essas foram as perguntas que a gente selecionou, tá? Teve mais outras perguntas, mas perguntas muito parecidas com as que já foram respondidas. Então, para não ficar repetitivo, e olha que ainda ficou um pouco repetitivo, né? Para não ficar mais repetitivo, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, tá? Essas foram as perguntas. Se vocês ficarem com mais alguma dúvida, se surgiu alguma outra dúvida dentro de alguma pergunta que eu respondi aí, deixa no comentário aqui, tá? Que dependendo de se tiver muita pergunta, muitas dúvidas nos comentários, quem sabe eu gravo um outro vídeo, né? Mais um vídeo respondendo perguntas. Caso não, eu respondo você no comentário mesmo, tá bom? Mas não esquece de se inscrever no canal, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui e não estava inscrito ainda, se inscreva no canal. Me ajuda muito, por favor. Compartilha com pelo menos uma pessoa, curte, desce o dedo no like. E é isso, tá? Obrigada por ficar com a gente até o final. Espero que vocês tenham gostado. Como diz assim, de cruz. Tchau. Beijo.